Nós vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Gênesis, no capítulo 48. Você que nos visita hoje e não nos tem acompanhado, nós temos ao longo de um bom período feito as exposições da Palavra de Deus no livro de Gênesis, tendo começado no primeiro capítulo, e agora estamos no finalzinho dos textos aqui, mas 2 domingos depois desse, e nós vamos ficar com saudade de Gênesis. Eu não sei se vocês vão ficar, eu vou. Tem sido uma experiência maravilhosa para mim, reestudar o livro de Gênesis, para poder expor aos irmãos, compartilhando com o reverendo Jonatas, as exposições da palavra. E aprender com a palavra de Deus é transformador. Hoje nós vamos ver a bênção que Jacó deu a seus netos, a quem ele adota como filhos. E ontem eu li essa bênção. E ela incendiava meu coração, por mostrar com tanta clareza quem é esse Deus. E como Ele abraça seus filhos. Prestaram atenção nesse hino? Correndo para os braços de Cristo. E Ele nos agasalhando. Você que tem filhos aqui sabe, quando os filhos correm para os nossos braços, e quando eles são pequenos, e nós podemos abraçá-los inteiros, essa imagem de Deus abraçando seus filhos, nós pequenos, e Ele imenso, nos abraçando e nos dando herança. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã. No caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são esses? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui.
Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Vamos orar? Pai, essa é a tua santa palavra. Palavra inspirada pelo Senhor, eterna, bendita. Palavra, ó Pai, que agora queremos compreender em todas as suas dimensões, porque vem do Senhor. Por isso, ó Deus, livra-nos de todas as distrações, dos nossos erros humanos, dos erros desse que fala a esse povo que é teu, e que a tua palavra chegue límpida, pura, aos nossos corações, pela iluminação do teu Espírito Santo. Faze-nos entender, ó Pai, a tua santa vontade, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. A história chegando ao final. Estamos chegando no fim do começo. Esse é o livro de Gênesis, esse é o significado da palavra Gênesis. Começo. Estamos chegando ao fim da vida de Jacó. Um spoiler dos próximos capítulos: Jacó adoece, Jacó morre. Mas antes de morrer, ele fala àqueles que são seus, dentro da grande história de Deus. Vocês já sabem de cor. Nossos visitantes vão aprender hoje. A história da Bíblia é sobre 4 grandes coisas. Sobre a essa é a história da Bíblia. Nós estamos estudando a parte da vida desses que o Senhor redimiu para si, pecadores, para que agora eles, no caminho da consumação, tendo sido restaurados aos braços, ao amor, à bênção do Pai, possam dar seus últimos passos para receber a grande herança. E a Escritura não nos deixa esquecer sobre essas heranças. Quando nós olhamos a história dos filhos de Deus ao longo do livro de Gênesis, nós vamos enxergando um por um, sendo trabalhado por Deus para a sua redenção. O mesmo acontecendo agora com os descendentes de Jacó, intrincados nessa grande história, que nós já repetimos várias vezes. Parece ser a respeito de José. Parece ser a respeito do menino mimado. Parece ser a respeito do irmão odiado. Parece ser a respeito daquele que foi vendido como escravo. Parece ser a respeito daquele que foi exaltado na casa de Potifar, jogado na cadeia, tomado na prisão, esquecido pelo copeiro e elevado ao segundo homem mais poderoso do Egito. Parece ser uma história a respeito dos homens, mas na verdade é uma história a respeito de como Deus trata os seus filhos. É uma história a respeito do Deus de José, é uma história a respeito da misericórdia, é uma história a respeito do amor do Deus de José, que é derramado sobre ele e sobre os seus, e sobre o seu pai Jacó, que agora está no seu último tempo, chegando à beira da morte. No capítulo anterior, quando o povo chega na terra, nós vimos que aquela história era a respeito de como Deus abençoaria a terra do Egito por meio do seu povo. Interessantíssimo isso. Deus havia chamado Abraão e dito para Abraão: eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te
amaldiçoarem. Deus leva alguém do seu povo para dentro do Egito e Deus dá sonhos a Faraó, Deus dá a interpretação dos sonhos a José e faz com que o povo do Egito e as nações da terra e os cananitas e o próprio povo de Deus seja salvo. Deus cumprindo a bênção dada a Abraão. Por meio dos seus filhos, por meio dos seus descendentes. Deus reserva para o seu povo dentro da terra do Egito o melhor da terra do Egito. Enquanto os egípcios todos estavam vendendo as suas terras para comprar comida, para poder sobreviver, Deus pega o melhor da terra e coloca o povo dele lá dentro e diz: vocês vão viver aí um tempo. E então, cumprem-se os sonhos de José, no comecinho da história, capítulo 37, quando ele sonhou o quê? Que os seus irmãos, como feixes, se dobravam diante dele. Que as estrelas se dobravam diante dele. Tudo estava cumprido. Todos tiveram que chegar diante de José e reconhecer o que Deus havia feito por ele. Como Deus havia feito por ele. Mas será que era esse o alvo de Deus? Será que o alvo de Deus era dizer assim: olha, eu dou sonho e eu faço cumprir o sonho? Será que o alvo de Deus era dizer assim: está vendo como José é melhor do que vocês? Porque eu dei para ele os sonhos e ele interpretou e agora ele é senhor de vocês? Será que esse é o intento de Deus? Não, queridos. Isso seria muito pequeno. É muito maior. Deus está no trabalho de fazer a glória do seu nome ser reconhecida no Egito e ser reconhecida até os confins da terra. E é interessante, não esqueçam disso. Essa história que nós lemos na Bíblia, que é a história da redenção, como nós lemos no livro de Efésios, na consumação dos tempos, Deus fez convergir o quê? Todas as coisas em Jesus Cristo, e Jesus é um dos descendentes desse Jacó. Essa história continua, queridos. A história da redenção não acabou. Cristo cumpriu plenamente, cabalmente todo o seu papel. Mas ele, ao longo da história, e hoje, no ano de 2017, ele continua salvando pessoas na história da redenção. E você é parte da história da redenção. Quando você for ler a Bíblia, lembre-se disso. Você é parte dessa história continuada até a consumação e depois da consumação também. Ora, Jacó está no leito de morte. É hora de abrir o seu testamento. É hora de dizer quais são as suas últimas vontades. Gênesis 48 e 49 são a respeito disso. Hoje nós vamos ver o testamento de Jacó no capítulo 48. Domingo que vem, no capítulo 49. E então depois vamos encerrar o livro mostrando qual é a herança completa de Deus nessa história. E então eu trabalhei lendo esse texto durante a semana, percebendo que há muitas heranças aqui. Algumas vindas de Deus, algumas vindas dos homens, algumas vindas das ações dos homens. Como é que começa o nosso texto nesse testamento? Nós começamos a ler a respeito de uma herança do pecado. O texto diz que passaram as coisas, o povo chegou no Egito, e alguém chega para José e diz: teu pai está doente. Primeira vez que a palavra doença e enfermidade aparece na Bíblia. E a grande pergunta é: de onde vem a doença? De onde vem a enfermidade? E ela vem como uma herança do pecado. E essa é uma realidade que o povo de Deus não pode nunca esquecer. Nós, nesse mundo, nós ainda vivemos debaixo da herança do pecado. É por isso que nós também pecamos, porque nós mesmos nascemos num estado de corrupção que nos leva ao pecado. Nós, quando nascemos do ventre da nossa mãe, já nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Pais, não se iludam, não se enganem, vocês vão descobrir rapidamente que os seus filhos, igual a vocês, são
pecadores. E nós precisamos viver com essa realidade. Aqui nós vemos a primeira herança, a herança do pecado, bem próximo da morte, não sei quanto tempo ainda vai levar, o texto não nos dá uma cronologia exata de quanto tempo eles já haviam chegado, mas o fato é que esse Jacó, que primeiro habitou na terra de Canaã, lembra, essa era uma promessa de Deus. Agora o texto faz um jogo de palavras muito interessante. Diz que ele agora, ele mora no leito. O homem que Deus usou para tantas coisas. O homem que no Val de Jaboque lutou com Deus. Agora é um homem na sua velhice, enfraquecido e provavelmente buscando na sua memória coisas da sua história e do seu passado. Provavelmente Jacó lembra-se dessa cena que aconteceu também com o pai dele. Quando o pai dele, já no leito, doente e velho, chama um dos seus filhos para ser abençoado. Lembra do começo da história? A ideia, aliás, é interessante ver isso. Jacó aqui chama José, e junto com José chama os 2 filhos de José, a quem ele vai abençoar, porque ele deve ter lembrado lá no passado, meu pai não queria me dar bênção. Ele chamou só meu irmão. Eu maquinei com a minha mãe e roubei a bênção do meu irmão. Eu não quero que essa história se repita. Então José vem com seus 2 filhos, quando ouve que o pai estava agora doente. E isso nos lembra dessa herança do pecado. Herança com a qual nós temos que conviver durante essa vida. Herança que nós precisamos enterrar, é verdade. Herança que nós precisamos deixar para trás, é verdade. Mas uma herança com a qual nós vamos ter que lidar durante toda a nossa vida, até o momento da nossa própria consumação. Até quando o Senhor nos levar. Se você quer viver uma vida cristã realista, uma vida cristã bíblica, você não pode esquecer da herança que você já recebeu, a herança do pecado. A grande pergunta é, quem é que pode te livrar dessa herança? Como é que você deve lidar com essa herança? E como é que você pode não sofrer constantemente todos os efeitos dela? Lá no fim da nossa exposição hoje, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então essa é a primeira herança. Segunda herança que nós observamos é uma herança de filhos. É interessante. Lembra? Jacó queria casar-se com Raquel, foi enganado por Labão e foi-lhe entregue Lia. Trabalhou mais 7 anos e aí então finalmente ele casa-se com Raquel. Ora, elas não tinham filhos, tinham dificuldade de ter filhos, não tinham fecundidade, elas pegam e começam uma corrida armamentista de filhos. Pegam as suas concubinas e vão uma atrás da outra, tendo filhos e filhos e filhos e filhos e filhos. E Raquel fica para trás na corrida. No fim da vida, ela tem 2 filhos. Um deles, que é o preferido de Jacó, que é José, e depois o segundo, que é Benjamim, que era para ser a grande alegria, o segundo filho de Raquel, mas se torna em tristeza e amargura. Tristeza e amargura, porque ela morre no parto e Jacó se compadece. Essa história ele vai lembrar aí no texto. E é interessante como isso acontece no desenvolvimento do texto. Diz o texto que Jacó
vira-se para José e observe que o nome usado aqui é Jacó. Lembra? Ele já tinha tido seu nome mudado para Israel. Mas aqui é esse homem contando a história. Ele diz assim: o Deus Todo-Poderoso, José, ele me apareceu. O Deus Todo-Poderoso apareceu e ele me abençoou. Ele fez a mesma bênção, ele deu a mesma bênção dada a meu avô Abraão, ao meu pai Isaac. Ele deu para mim a mesma bênção dada aos nossos primeiros pais, Adão, no capítulo 1 de Gênesis. Eis que eu te farei fecundo, eis que eu te multiplicarei, e eu vou tornar você uma multidão dos povos, e eu vou dar à sua descendência uma terra em posse perpétua. E José se surpreende, ou melhor, Jacó se surpreende, e ele diz agora: pois os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. O que está acontecendo aqui? Como é que chega assim? Olha, seguinte, seu filho agora é meu. O que vai acontecer aqui, o que nós lemos nessa cena é uma cerimônia de adoção. Jacó adota os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, o primeiro e o segundo. Por que ele vai fazer isso? Ele vai fazer uma coisa interessante. Ele vai elevar José à condição de primogênito. Lembram-se? Jacó mesmo, foi e roubou a primogenitura. Ele agora vai pegar e colocar José como seu primogênito. Ele vai dizer assim, ele diz no texto, olha, eles vão ser como Rúben e como Simeão. Ele vai dizer isso mais adiante. Mas aqui, no verso 5, eles serão meus como Rúben e Simeão, porque agora eu faço de você o meu primogênito. Lembra? José é o primogênito de Raquel. E é o filho preferido. E é exatamente esse que Deus usou para todo esse processo de salvação. Então, aquele homem no leito, já idoso, começa a lembrar as reminiscências do que aconteceu com ele. Ele diz, olha, eu estava vindo de Padã e morreu com pesar Raquel na terra de Canaã. No caminho, faltava pouco, eu sepultei-a em Efrata, que é Belém. E depois eu te perdi, filho. Por 20 anos eu achei que você estava morto. E pelo que os teus irmãos fizeram contigo, eu vou elevá-lo à posição de primogênito, e o primogênito recebe o quê? Porção dobrada. Agora, que necessidade José tinha de receber qualquer porção de alguém? Humanamente ele não precisava de terra nenhuma. Ele era senhor do Egito, ele mandava e desmandava, ele fazia o que ele queria naquela terra. O velho pai dele fala assim: filho, eu quero te dar uma porção dobrada. Que significado tem isso? Que sentido tem isso? Isso nos leva a entender uma coisa, queridos, que é tão importante, que é tão fundamental. É lembrarmos, como lembramos no domingo passado, a nossa herança não é dessa terra. A nossa porção não é deste mundo. E aqui, esse ato simbólico de fazer com que José fosse o primogênito dentre todos os seus filhos, o coloca na posição também de adotar os filhos de José. E se você for ler a história para frente, eu espero que você faça isso, você vai descobrir que entre as 12 tribos de Israel, quais são contadas? Existe uma tribo de José? Não, né? Ora, a tribo de Levi, ela não recebe herança na terra. E José recebe porção dobrada de herança, porque os seus 2 filhos recebem herança entre os filhos de Jacó. É assim que você vai ter o número final das chamadas 12 tribos de Israel,
que na verdade tem mais uma 13ª, e que teria mais uma 14ª se fosse José, mas José é representado pelos dois. Na herança e na distribuição da terra, José é feito primogênito. Por meio dos seus 2 filhos, ele recebe a porção dobrada do seu pai, e ele vai receber, então, uma herança dobrada naquela terra de Canaã, que representa a herança de Deus, que todos os filhos de Deus hão de receber. Então aqui nós temos uma segunda herança que é mencionada aqui nesse texto. O nome dos filhos de José vai ser perpetuado, Efraim e Manassés, e na verdade Efraim vai se tornar um grande povo, um imenso povo. E aí vem os problemas. Porque fundamentalmente, Efraim é que no futuro vai se tornar aquela chamada tribo ou reino do norte, que vai ser o grande inimigo do povo de Deus. Interessante que a guerra das sementes nunca para. A guerra das sementes nunca cessa. Nós vivemos num mundo em guerra, e às vezes as próprias heranças terrenas que nós recebemos, elas são usadas contra nós mesmos. E Jacó está aqui no leito de morte, olhando para frente, vendo todas essas coisas. Então, José se torna o primogênito, e os filhos de José recebem então a porção dobrada que José deveria receber como primogênito. Outra herança é a herança dos filhos dos filhos. O texto continua, diz que Israel viu os filhos de José e disse: quem são esses? A impressão, quando você faz a leitura cuidadosa do texto, é que o autor do texto inverteu os blocos. Vamos fazer um exercício aqui. Olha aqui, no comecinho do texto diz assim: passadas essas coisas, disseram e avistaram Jacó: eis José teu filho, vem ter comigo. Esforçou-se Israel e assentou-se no leito. E nessa hora, Israel viu os filhos de José e pergunta: quem são esses? Percebem que tem uma inversão? Por que o autor fez isso? Não consegui identificar, os escritores debatem, discutem por quê, mas essa é a impressão nítida que nós temos, é que ele inverteu cronologicamente o texto. Então, na verdade, aqui nós estamos continuando aqueles primeiros versos do texto. Ele vê os filhos e pergunta: quem são esses? Provavelmente muitos anos. Imagina que José está lá na capital, cuidando da sua família, cuidando do Egito inteiro, e o pai está lá na terra de Gósen, e agora passaram-se anos, e Jacó e José vêm visitar o seu pai com 2 meninos grandes. E ele pergunta: quem são esses? Quem são esses 2 meninos? São meus filhos, pai. São os filhos que Deus me deu aqui. E Jacó diz: então, eu quero abençoar os teus filhos. Então a cena de adoção provavelmente é depois disso. Mas o autor inverteu o texto. Eu quero abençoar os teus filhos. Os olhos de Israel tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele e os beijou e os abraçou. E então disse Israel a José. Que diferença que vocês percebem aqui no texto com o outro bloco que nós lemos? Lá era Jacó. Aqui agora o autor muda o nome de volta para... Então o ato simbólico aqui é nacional. É o povo de Deus sendo representado. Então Israel, que já tinha os olhos escurecidos, José fê-los chegar a ele, os beijou e os abraçou. E olha o verso 11. Então disse Israel a José: filho, eu não cuidara ver sequer o teu rosto. E eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Lembra qual foi a maior dor da vida de Jacó? Ter perdido o seu filho. Senhor, eu não esperava sequer
ver esse filho, nunca mais eu tinha dado por morto. E agora, o Senhor me faz ver os filhos do meu filho. Que coisa fantástica. Não é isso que diz a Escritura? Que nós devemos ensinar os filhos dos filhos? Que o bem-aventurado, que o homem próspero diante do Senhor é aquele que tem essa imensa oportunidade de ver os filhos dos filhos, de ver a paz sobre o povo de Deus, a paz sobre Israel. Não diz a Escritura que os filhos são o quê? Herança de Deus. Eu fico imaginando o coração de Jacó naquela cama, naquele leito. Depois de ter passado por tantas dores na vida, a oportunidade de ver os filhos dos filhos, Deus me concedeu também ver os filhos. E aqui agora é que vai começar a cerimônia de adoção. Próximo verso, próximo bloco, vai ser uma cerimônia de adoção, quando ele dá as bênçãos. Nessa cerimônia de adoção, o que Jacó faz é reconhecer, dar o crédito de que a existência que nós temos, e a existência dos filhos, e a existência dos filhos, é dádiva de Deus. Nós esquecemos isso tão facilmente, queridos. Na nossa vida natural, no nosso cotidiano, a gente hoje tem explicação para tudo, não tem? A gente tem explicação a gente sabe até como é que acontece a fecundação de um óvulo. Então tudo para nós parece algo extremamente o quê? Natural. E a gente esquece facilmente que por trás disso tudo tem a poderosa mão de Deus sobrenatural, que é quem dá vida. O problema é que no nosso dia a dia a gente tem tantos problemas, a gente tem tantos conflitos, essa herança do pecado que nós recebemos, ela nos atordoa, ela nos perturba, e nós esquecemos que Deus é o centro da equação. A gente começa a usar Deus como um elemento periférico dela. De vez em quando a gente chama Deus para dentro. Deus, o Senhor pode resolver meu problema aqui? Senhor, eu estou com uma dificuldade aqui. É o contrário, queridos. A nossa história é em torno da história de Deus. Os nossos filhos são herança de Deus. Ver os filhos dos filhos é graça do Senhor. Mas dá tanto problema, né, pastor? Existem tantas dificuldades, não existem? Existem tantas dores, não existem? E nós esquecemos que os filhos são herança de Deus, que Ele é o dono dos nossos filhos. E Jacó diz: filho, eu não esperava ver nem o teu rosto, agora Deus me fez ver o rosto dos teus filhos. E olha como é que acaba essa sessão. Lembra do sonho? Você tem que lembrar do sonho para entender o verso 12. Como que era o sonho? O segundo sonho de José, capítulo 37. Todos se dobravam diante dele. E é verdade, isso aconteceu. Mas olha como é que acaba a história no verso 12. O Todo-Poderoso do Egito se inclina à terra diante do seu pai. Ele cumpre o 5º mandamento. Filhos, honrem os seus pais. Começo por aqueles que estão aqui e são crentes. Os pais e os filhos. Tem hora que é difícil. Tem hora que as vontades são conflitantes.
Tem hora que as vontades são opostas, tem hora que as ideias não batem. Mas a Escritura é muito clara em dizer que nós devemos honra aos nossos pais. Você pode dizer assim, mas meu pai é um incrédulo. Meus pais não creem no Senhor, ele não tem o mesmo Senhor. Isso não significa que você tenha a liberdade de desonrá-los. Mesmo que você tenha ideias opostas. Aliás, a honra aos nossos pais é o grande testemunho do Evangelho que nós podemos dar a eles. E nós precisamos aprender. Na juventude é difícil aprender isso. Na juventude nós somos cheios de ideias e ideais. Na juventude nós temos a impressão de que nós vamos ser autônomos. Para mais tarde descobrir que nós dependemos e que nós devemos honrar. Jacó não foi o melhor pai, em muitos sentidos, para vários dos seus filhos. Em vários sentidos ele foi um modelo ruim, mas merecedor de honra. José colocou os filhos de lado e inclinou-se diante do seu pai. Herança dos filhos dos filhos. Próxima, herança da bênção. Verso 13. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel. Pegou os dois filhos e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vamos reconstituir a cena. Jacó pega o primogênito, coloca na frente do seu pai, na mão direita do pai, porque o primogênito recebe a bênção da mão direita. Pega o segundo, coloca do lado esquerdo, para o pai fazer assim e abençoar. No meio da cerimônia, o pai inverte as mãos. Daqui a pouquinho a gente vai entender essa ordem da primogenitura, que é algo semelhante ao que acontece com José. Mas o fato é que nesse momento ele dá uma bênção, e eu quero que agora os seus olhos foquem na bênção. Olha como José abençoa seus netos, que representam a porção dobrada do seu filho José. Primeiro, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque. Quando você lê a história da vida de Jacó, você vê que Jacó não viveu uma vida assim de flor que se cheire, né? Ele chega agora no fim da vida, ele olha para trás, ele olha para tudo que Deus fez na vida dos pais dele. E ele diz: os meus pais andaram na presença de Deus. Eu fugi da presença de Deus. Eu corri da presença de Deus. Mas a fidelidade de Deus aos meus pais fez com que Deus me buscasse e me fizesse andar na presença
dele. É isso que Deus faz na história. A Escritura diz que Deus abençoa até 1000 gerações. Você acredita nisso, querido? Que Deus é abençoador dessa maneira. Que essas tribos só vão ser reunidas e só vão ser abençoadas. E que a igreja só existe por causa da fidelidade de Deus. E que os seus filhos vão ser abençoados por causa da fidelidade de Deus. É por isso que nós batizamos os nossos filhos. Não é por causa da nossa fidelidade, não é por causa da nossa sabedoria, é por causa da fidelidade de Deus. O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque. O Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia. Se você me permite, deixa eu traduzir melhor esse texto para você. Literalmente, esse texto diz assim: o Deus que foi o meu pastor durante a minha vida até esse dia. É isso que literalmente o texto hebraico diz. O Deus que foi o meu pastor. Lembra do Salmo 23? A gente não gosta tanto do Salmo 23? Como é que começa? O verso 1 todo mundo sabe, né? O Senhor é o meu pastor. O Senhor, Deus, foi o pastor na vida de Jacó. Uma ovelha rebelde, uma ovelha que fugiu, uma ovelha que lutou contra. Mas o pastor nunca desistiu dela. O Senhor é o meu pastor. Como é que continua esse verso do Salmo 23? E aí? Alguns anos atrás eles estavam passando o quê? Fome! E o pastor já tinha movido o mundo para que eles pudessem ser alimentados. Vejam bem, queridos, o Senhor ser o nosso pastor não é sinônimo de ausência de dificuldades, de problemas, de lutas, não é ausência de doença, de falta de dinheiro, de conflitos, nada disso. O Senhor ser pastor significa que Ele vai prover todas as coisas que eu preciso para chegar no fim da história dele e para receber a consumação dele. Esse é o pastor que eu tenho. Esse foi o pastor de Jacó. No meio de tantas lutas, no meio de tantos pecados, ele diz: ele foi o meu pastor durante toda a minha vida, desde o começo até agora. Teve muito tempo em que Jacó não enxergou isso, não viu nada disso. E ele completa a ideia, é uma figura de linguagem. Ele diz assim: o anjo que me tem livrado de todo o mal. A palavrinha que aparece aí, essa ideia que me livra, o verbo que aparece, é o mesmo verbo que dá origem a uma palavrinha bíblica muito importante, é a palavra Goel. Goel, na Escritura, é o resgatador. É aquele que vem para resgatar. E tem várias leis na Escritura a respeito desse conceito, dessa ideia de alguém que venha e resgate. Lá no livro de Levítico,
você vai encontrar várias vezes esse conceito sendo explicado. Olha, se o teu irmão entrar em dívida, ficar pobre, se ele perder tudo, alguém da família precisa se levantar para resgatá-lo. E se não tiver condição, vai ter um ano do jubileu. O ano do jubileu é quando todas as dívidas eram perdoadas e o resgate era completado. Essa história, por exemplo, de Ruth, se você já leu lá na sua Bíblia, quando Boaz aparece e faz o quê? Resgata, ele é o Goel, ele é o resgatador. Essa é a palavrinha, esse anjo que é o resgatador, esse que me resgatou de todo mal, e o mal aqui, a palavra mal aqui é ampla, todo tipo de mal. Agora, quando você olha para a história de Jacó, quanta coisa deu errada? Quanta coisa a gente olha e fala assim, puxa vida, não queria passar por isso de jeito nenhum. Mas mesmo no meio daquelas más situações, Jacó olha para trás e reconhece que Deus é quem nos livra do mal. E é aquele que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. O bem do seu povo. Esse Deus que é fiel, esse Deus que é resgatador, ele termina e diz assim, que ele abençoe esses rapazes que agora vão se tornar meus filhos, e que neles seja chamado o meu nome, e que neles seja chamado o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e eles cresçam em multidão no meio da terra. Ora, é a bênção do capítulo 1. Sede fecundos, multiplicai-vos. É a bênção do capítulo 12 para Abraão. E você vai ser uma grande nação. Eu vou te abençoar. Você vai se multiplicar. Gente, nós precisamos aprender a pegar essas coisas que vêm da Escritura e se traduzem agora aqui. Nós somos aqui uma pequena congregação, sei lá quantas pessoas tem aqui. 80, 90. Mas imagina que hoje, nesse dia que nós chamamos Dia do Senhor, existe uma multidão ao redor da terra, adorando o mesmo Senhor, adorando o mesmo nome, fazendo a mesma obra, porque essa promessa se cumpre. E ela tem um final fantástico, tremendo, escatológico. Diz que Deus, no meio de toda nação, toda tribo, toda língua, toda raça, Ele vai levantar esses descendentes, que não são meramente descendentes físicos, étnicos, mas essa descendência espiritual dos filhos de Abraão, que é a igreja de Jesus Cristo. Nós herdamos essa bênção, assim como Jacó a deu aos seus netos, que se tornam seus filhos. Essa bênção agora é nossa. A cerimônia continua, e diz o texto, verso 17: vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. E tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu filho, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. E também ele será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. E assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Nossa
visão humana, olharia para essa cena e falaria assim, isso é injustiça. Não é? Nós não somos assim? Nós não somos capazes o tempo inteiro de julgar o padrão e a grandeza moral de Deus com o nosso padrão? Nós não fazemos isso? Deus, o que é o Senhor aí? Como é que o Senhor abençoou, como é que o Senhor resolveu abençoar Jacó e não Esaú? Como que o Senhor fez isso? Por quê? Por que que o Senhor agora resolve abençoar primeiro Efraim e em segundo Manassés? E a resposta que eu tenho para dar para vocês, irmãos, é a seguinte: vai conversar com Deus. Vai conversar com Deus. Se você tem dúvida do padrão moral da justiça de Deus, converse com Ele. Porque não vou ser eu que tenho um padrão tão pequeno e tão baixo que vou poder discutir com Deus. Aliás, leia o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos e você vai ver Paulo fazendo essa pergunta. Quem é você para perguntar para Deus o que Ele faz? É como se Paulo estivesse dizendo assim, coloque-se no seu lugar. Ah, mas eu não gosto aí dessas doutrinas aí, esse negócio de presbiteriano, eleição. Querido, desculpa, desassocia a eleição de presbiteriano. Aliás, eu acho que as pessoas associam tanto presbiteriano com predestinação, porque começa com a mesma sílaba, tá? Desassocia. Sabe por quê? Porque nós lemos Efésios capítulo 1 aqui. E o texto todo é a esse respeito. Quem sou eu para discutir com Deus? Quem sou eu para questionar a Deus? Quem sou eu para argumentar com o Todo-Poderoso? A mim, cabe-me recolher-me à minha insignificância e adorar o nome do Altíssimo, adorar o nome do Todo-Poderoso e jamais questioná-lo. Essa é a essência daquilo que nós cremos na Reforma, porque é a doutrina da Escritura. Nada mais, nada menos do que isso. Deus aqui dá uma herança, a herança da primogenitura. Na história isso vai se confirmar. Efraim torna-se grande, Manassés é menor. Por que Deus fez assim? Fale com Ele. Fale com Ele. E por último, queridos, nosso texto termina com a herança da terra. Depois disse Israel a José. Lembra? Nós estamos nessa fase todinha falando de Israel. Simbolicamente, a nação. Ele diz, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Simbolicamente, dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. E aqui é a primeira de uma série de bênçãos que vão continuar no capítulo 49 do texto do livro de Gênesis. O que está acontecendo aqui, meus queridos? A herança da terra. Lembra? Deus disse para Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão vai, vive um tempo, sai da terra, volta para a terra, passa fome, vai para o Egito. Depois o seu filho, Isaac, a mesma coisa. Depois a vida de Jacó encerrada entre saídas e entradas da terra. Os dois eventos mais importantes da vida de Jacó foram no momento em que ele entra e sai da terra. E agora ele está fora de novo. Ele não sabe quanto tempo o seu povo vai passar no Egito. Depois a gente vai descobrir que são 430 anos.
Ele não imaginava que seria tanto tempo, nem ele, nem José poderiam imaginar. Mas ele é muito claro, dizer, olha, eu vou morrer, meu filho, mas eu vou te dar essa herança dupla. Porque Deus prometeu que nós voltaríamos para a terra. E nós vamos voltar para a terra. Ele só não sabe quando. Por que ele dá esse aclive montanhoso? Porque provavelmente era um lugar alto, e ele simboliza com isso que José estaria numa posição elevada, como nos sonhos do capítulo 37. Você e seus filhos recebem isso, dessa terra que eu tomei, porque Deus me mandou tomar. Então, a herança na terra continua firme, os propósitos de Deus continuam firmes. E nós, diante disso tudo, o que é que nós faremos? Primeira coisa, queridos, nós precisamos lembrar da herança que nós recebemos do nosso primeiro pai, Adão. E de Adão nós recebemos uma terra que o próprio texto da Escritura diz, maldita é a terra. Eu não sei se você já parou para pensar em todas as consequências disso. Todos os problemas que nós enfrentamos por causa disso, por causa da maneira como o pecado devastou a própria terra. E não só isso, nós recebemos do nosso primeiro pai um coração pecaminoso. É por isso que a Escritura diz que esse nosso primeiro pai, Adão, que nos deu essa primeira herança, que é uma herança maldita, ele precisava ser substituído por um segundo Adão. E a Escritura chama o Senhor Jesus Cristo exatamente por esse nome. E esse segundo Adão, ele veio em perfeição. Ele nunca pecou, tendo sido e sendo o verdadeiro homem que é, para que eu pudesse receber uma nova herança. Foi isso que o apóstolo Paulo disse na carta aos Efésios, no texto que nós lemos. Nós recebemos uma adoção. Da mesma maneira como Jacó adotou os filhos de José e disse, agora são meus. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, toma a cada um dos seus eleitos e diz, vocês agora são filhos do novo Adão, meu filho Jesus. E nós somos adotados. Eu sou um filho de Deus, por adoção, porque fui adotado em Cristo Jesus, para receber na terra a paz de Deus, o shalom de Deus. É isso que me permite deitar a minha cabeça à noite, elevar as minhas orações ao céu e agradecer a Deus dizendo, Senhor, obrigado, porque o Senhor é perdoador, mesmo sendo eu um grande pecador. Mas pastor, a minha vida é tão confusa, a minha vida é tão complicada, a minha vida é tão cheia de conflito, a minha vida é tão cheia de coisas ruins, a minha vida é tão cheia de tristezas, toda hora a gente bate o pé na quina da porta, dói. E é verdade. Mas esse Deus de Jacó é o pastor fiel. E esse pastor fiel nos acolhe. Eu acredito que o pastorado, ser pastor, é como qualquer outra vocação que qualquer crente tenha. É uma vocação para ser pastor, o outro tem a vocação para ser mestre, o outro, Deus dá várias vocações. Eu não acho que essa vocação ela seja mais importante e coloque o pastor acima das outras pessoas. Não existe isso na Bíblia.
pastorado é um serviço. Mas eu estou contando isso para vocês porque existe um privilégio em ser pastor. E veja bem, qualquer um de vocês pode ser pastor, tá? Homens e mulheres. Nós não acreditamos na ordenação feminina ao ofício, mas o ministério pastoral, o trabalho de pastorear vidas, é dado para qualquer membro no corpo de Cristo. Mas uma das grandes alegrias que eu tenho é quando, depois de falar com o irmão, orar com o irmão, orar com uma irmã, orar com uma família, enxergar os olhos desse irmão e dessa irmã, olhando por conta da palavra de Deus, e dizer: obrigado, pastor. Obrigado, pastor. É a maior de todas as recompensas. Porque, buscando ser fiel à palavra de Deus, levamos a fidelidade da palavra de Deus aos outros. Já pensou que você pode fazer isso? Que você foi chamado para ser parte de uma comunidade de pastoreio? E que ao invés de fazer coisas negativas, você vai representar o pastor que é fiel e vai abençoar a vida dos outros. É um privilégio tremendo. O Deus fiel, que é o pastor fiel, chamou os seus filhos para um pastoreio no corpo de Cristo. E nós precisamos fazer isso uns com os outros. Ele faz isso no meio das situações de mal que nós vivemos, algumas das quais nós mesmos somos os causadores. Cuidado! Depois que a gente entra para a igreja e vira crente, a gente tem uma mania ruim, farisaica, de nos colocar num andar superior aos outros. E nós nos tornamos os julgadores do outro. Muito cuidado. Sim, nós devemos disciplinar, sim, nós devemos exortar, sim, nós devemos levantar a verdade, sim, todas essas coisas. Mas debaixo de um que é o pastor fiel, que pode nos livrar do mal. Esse anjo resgatador. E por último, uma pergunta para você. A Escritura diz que os mansos vão herdar a terra. É interessante que a gente imagina, quando a gente lê terra, a gente lê o planeta Terra, né? A gente sempre imagina o planeta. Eles não pensavam em planeta. Era aquela terra prometida, tá? A Escritura diz que nós vamos herdar a terra, e quando a gente entrar nessa terra de Deus, nessa terra nós vamos ter paz. Ora, nós já estamos na igreja de Cristo, e na igreja de Cristo nós buscamos a paz com Deus, e nós podemos viver no meio dos conflitos essa paz. Existe um momento em que todo motivo de perturbação vai ser tirado da nossa vida, graças ao Senhor Jesus Cristo. É a consumação. Enquanto a consumação não vem, nós estamos aqui, e nós precisamos lidar com os conflitos. Sabe qual que é o maior motivo dos nossos conflitos aqui na terra? É que nós estamos buscando a grandeza na terra dos homens. E o que nós deveríamos estar fazendo é buscar a grandeza de Deus na terra que é dele. Pensa se isso não é o motivo dos nossos conflitos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que Ele nos ensine a dar glória ao nome dEle, porque nós recebemos um resgatador, que é Cristo Jesus. A Ele glorifiquemos, ao nome dEle cantemos, por causa desse
grande amor com que Ele nos amou.